Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula da Engenho Treinamentos. Independente do horário, fuso horário que você esteja assistindo essa aula, meu nome é Victor Parames, sou engenheiro mecânico automotivo e a gente já falou sobre a escala em milímetros na resolução de 0,05 milímetros e 0,02 milímetros. Já na escala em polegadas, de polegadas, a gente falou na resolução de 1 para 128 polegadas e hoje vamos falar na resolução de 0, ou ponto no caso, 001 milímetro, 0,001 polegada, beleza? Então, vamos lá. Vamos direto ao ponto, Vamos aqui para minha tela e vamos realizar aí a correta leitura, ok? Então, vamos lá. Acompanhamento de aula, resolução 0,001 polegada. Então, primeira atividade. Então, a gente segue a mesma linha de raciocínio. Primeiro, vamos analisar nossa escala fixa e, em seguida, nossa escala móvel, beleza? Então, recapitulando, a gente vai ver primeiro esses números grandes, ou seja, 0 polegada, 1 polegada, 2 polegadas, assim sucessivamente. Lembrando que o 0 é a nossa referência. Depois, a gente vai fazer o que agora? Analisar esses numerinhos menores. E depois que a gente vai analisar as divisões internas deles, beleza? Então vamos lá. O 0 é a nossa referência, vamos analisando a que momento o 0 está alinhado ou próximo. Reparem que ele está exatamente alinhado com 1. Aqui ao lado já está até fora, que é uma referência, tá? Não que seja a nossa olhada inicial, mas é só uma referência. Então o 0 de fato está alinhado com o 1. Ou seja, nesse caso, é fácil. Ou seja, não vou nem escrever aqui. O 1 está alinhado com o 0, 1 polegada, certo? O 0 alinhado, você não vai nem olhar para a escala móvel. Nesse caso, eu alinho com 1, que é um número grande. Então, a gente não vai nem olhar para o resto. Não vamos olhar para os números menores, não vamos olhar para os intervalos entre os números e muito menos para a escala fixa. O 0 alinhou, acabou, é o 1 a nossa resposta. Rápido, hein? Fácil, prático. Parece ser besta, mas como eu não tinha feito isso aí na nossa outra atividade, então eu decidi colocar para vocês lembrarem que o 0 está alinhado ali, é aquele número. Esquece, fim de jogo, continua para a vida, beleza? Então vamos lá. Nossa atividade 2, aqui na página 3. Então vamos lá. O 0 é a nossa referência, o 0 da escala móvel. Então vamos lá. Vamos procurar qual que ele está próximo ou alinhado. Não tá. Olha lá. O 0 está aqui, ou seja, esse risquinho passou, então a gente ignora. Esse está antes, a gente vai contar. Então, ele é a nossa referência. Então, vamos fazer a contagem. Primeiro, o número grande. O 0 está antes? Tá. O 1 passou. O 1 passou desse 0 aqui. Então, a gente não vai contar nele. Então, primeiro da escala fixa é o 0. Então, vamos lá usar o nosso amarelo aqui. Escala fixa 1 é o 0 polegadas, beleza? Mas, agora, a gente vai avaliar o quê? A escala fixa 2, que são os números menores. Então, vamos lá. 1 tá antes do 0? Tá antes. Vamos indo. Olha lá. O 7 está antes do 0? Tá. O 8 passou, então a gente não vai contar o 8. Então, nesse caso, a segunda parcela da nossa conta é 7. Só que esse 7, ele já entra nas divisões. Então, esse é o inteiro, ou seja, 0, 1, 2 polegadas, que seria o quê? 0,0, 1,0 polegadas, 2,0 polegadas. Quando a gente vai entrar nessa escala fixa 2, agora ele é após o 0. Ele é o primeiro número após o 0. Então, nesse caso, vai ser 0, ponto ou vírgula, Como a gente está trabalhando com polegada, a gente vai colocar o ponto, que é o sistema americano, mas pode colocar até vírgula se quiser, vai, 0, vírgula. Qual que eu falei aqui? É 7, É 7 polegadas. Então, esse número que a gente vai avaliar os números menores, ele vai ser esse dígito aqui. Então, vai ser 0, o número menor que a gente achar ali. Beleza? Escala fixa 2. Aí, essa escala móvel, ela vem depois, porque a gente vai analisar mais o valor da nossa escala
da nossa escala fixa. Então, vou chamar aqui, ó, de escala fixa 3. E a escala móvel vem aqui para trás. Escala móvel. Beleza? Então, vamos lá. Agora a gente vai analisar aquelas divisões da nossa escala fixa. Então, vamos lá. Descobrimos que o número aqui é 7. Agora, vamos para as divisões. Cada divisão dessas, vocês lembram que ela vale 0,025? Por quê? Lembra que aqui a nossa escala móvel, 25 é o maior número. E 25 nessa escala é 0,25, certo? É 25 vezes isso. Ou seja, cada divisão dessa, que eu falei na última aula, equivale a 0,025. Então, a gente conta, o primeiro aqui, 0,025. O segundo, 0,050. Então, é de 0,25 em 0,25. 0,025 até em 0,025. O terceiro, 0,075. Aí, vamos lá. O zero ainda está sendo nossa referência. Esse daqui está antes do zero. Esse daqui está depois. Então, o que está depois a gente não conta. A gente só conta o que está antes do zero da escala móvel. Ou seja, é esse valor que a gente vai usar. Então, nossa escala fixa 3 é 0,050. Ok? Então, é o valor que a gente coloca. Então, esses dois ficam fixos, 0,0 fica fixo. E agora, essas duas casas que a gente vai adicionar. Então, vai ser 25, 50 ou 75. Nesse nosso caso, como ele está no risquinho do meio, é o 0,050. Beleza? Mas, agora, vamos analisar a nossa escala móvel. Então, vamos lá. Escala fixa matou, vamos na escala móvel. Segue a mesma regra. Qual linha agora da escala móvel está alinhado com o da escala fixa? O 0 não está alinhado, que a gente já tinha visto. 1 não está? Não. 2 não está? Não. 3, 4, não está. Vamos indo, está se aproximando. Esse está alinhado? Dá para ver que não está. Esse está alinhado? Aparentemente sim. Esse está alinhado? Opa, não está. Ele está um tiquinho, o da escala móvel está um tiquinho à esquerda da escala fixa. Então, esse não é. Então, nossa resposta é esse daqui. Qual que é o número dele? 5, 6, 7, 8. Ou seja, como que eu coloco ele aqui na nossa lousa? 0,008. Polegada. Opa, esqueci aqui, polegada aqui, polegada aqui. Aqui eu estou colocando só para reforçar a ideia, tá? Quando você estiver fazendo as contas, obviamente você não precisa colocar. Mas o importante é você se atentar para, no final, o resultado, que é o que você vai mandar para o seu cliente. Ou você vai considerar nas suas contas que seja, que tenha, né, a indicação de polegada. Ok? Então, essa aqui é a nossa equação. Então, vamos lá. 0, que é o número grande, mais, aqui é fácil, é continha demais. Por que é tão fácil assim? Vocês veem, esse daqui é o 7, ele vai somar, aqui é 0 e aqui é 0. Então fica muito mais fácil. Se a gente fizer aquela conta clássica, vamos somar tudo. Então vai ser 0, que é esse daqui que eu vou usar, tá? 0,00. 0, tem uma pedra no giz. Por que tem pedra no giz, né? Vamos lá, 000, que é esse daqui. Mais esse daqui, 0, lembra que a vírgula sempre tem que estar alinhada na soma. 7, à direita não é nada, ou seja, 0, 0, mais esse daqui, 0,05, 0, ok? Mais o nosso último aqui, que é 0,008. Tranquilo? Aqui é uma conta bem tranquila, bem simples. Vou até tirar esse zero daqui para não confundir. Eu já ponho ele de volta.
tá? É bem tranquilo uma conta dessa. Então, ó, somando aqui, ó, 0 com 0 com 0 com 8, 8. Beleza? Tá pegando a câmera, show. 8. 0 com 0 com 5 com 0, 5. Tá? Tá ruim meu número, tá feio. Tá tudo torto. Olha lá. Deixa eu melhorar. Entrar na frente da câmera. 8. Aqui, 5. 0 com 7 com 0 com 0, 7. Vírgula, somando zeros, obviamente dá 0. Ok? Então, a única dificuldade que vocês vão ter, nessas contas, esse daqui vai sempre ficar sozinho. Esse daqui vai sempre ficar sozinho, ele nunca vai somar com ninguém. Então, esse daqui é o que vai mandar, nesse caso, vai ser 0, vai ser 1. Esse daqui também vai ficar sozinho. O único que talvez, aspas, seja um pouco mais difícil nas contas é esse com esse. Porque esse daqui, ele chega até 24. 25, obviamente, ele já seria outra casa. Mas, então, você somar o quê? Essa casa aqui com essa daqui. Tá? Acho que nos próximos vai ficar um pouquinho mais claro o que eu estou falando. Então, resposta é isso daqui. Que seria, então, ó, 0,758 polegadas. Beleza? Então essa daqui é a nossa resposta. Vai colocar em fração? Não, é assim que você apresenta. Você vai uma medida de 0,758 polegadas, ok? Aí não tem que ficar dividindo, não tem estresse, tá? Essa daqui é a sua maneira de apresentar. Vitor, então no outro, eu poderia dividir e apresentar assim? Poderia, tá? Só que, geralmente, aquele tipo de medição você já tem aquela precisão, então não tem necessidade de ficar dividindo. Essa daqui, como você já tem essa escala aqui, para você levar para outra escala não faz sentido, beleza? Porque se fizesse sentido, o paquímetro seria de maneira fracionada, não de maneira não fracionada, que eu esqueci qual é o termo agora, beleza? Mas é essa a maneira de apresentar. Então esse é o resultado. Que seria o que então? Vamos apagar aqui nossas contas. Então seria 0, ó, mais 0,7, mais 5, mais 0,8. Então, ó, bom, na verdade já estava escrito, eu ia escrever isso, mas esqueci que já tinha escrito. Então, ó, 0,7, aí aqui só vê, ó, 50 com 8, então a gente vai somar esses dois com esses dois aqui. Vai ser praticamente a nossa única soma dessa questão, vai ser o quê? Os dois últimos desse com os dois últimos desse. 50 com 8, 58. Aí você vem aqui, 58 polegadas. Tá? Então tem um pouco mais de dificuldade, se quer fazer a sominha ali manualmente, tranquilo, sem problema. O importante é acertar, tá? Não tenha vergonha, tipo, nossa, eu tenho dificuldade. Calculadora, gente, o celular hoje em dia é uma calculadora, não tenham vergonha de usar o celular para fazer uma calculadora. Tem gente que quer fazer de cabeça e faz errado. É melhor fazer na calculadora e acertar do que querer fazer de cabeça e errar. Tá? Eu tinha um professor de matemática que falava, a vergonha é você querer achar que é bonzão e errar. Tá? A vergonha é você cometer o erro. Beleza? Então, essa é a nossa resposta, 0,758 polegadas. E um conselho, se você sobrevive com calculadora de celular, treina na mão, faz na mão. Confirma depois na calculadora, mas força o seu raciocínio lógico, força as suas habilidades de conta. Vamos supor que você está ali na sua empresa, acabou a bateria do celular, você esqueceu a calculadora no escritório, sei lá, e aí você está precisando fazer uma conta ali, está com o paquímetro, você, putz, aí você vai o quê? Lá na sala, pegar a calculadora e fazer? Não. Se você tiver treinado de cabeça, você consegue ter uma noção. Você pode até confirmar depois, mas ou até mesmo fazer no papel, mas você vai ser mais ágil, você vai ter uma agilidade maior. Você pode até fazer na mão. O pessoal vai falar, nossa, o cara tá fazendo na mão, mas é melhor do que, pera aí que eu vou calcular, vou lá na minha sala, vou dar alguns metros aqui, alguns, sei lá quantos metros, para buscar meu celular, tá? Então é mais bonito vocês tentar, né, treinar, fazer de cabeça e treinar até na mão, que nem a gente fez agora, do que querer pagar de gatinho, como diria o professor meu, e fazer as coisas erradas, beleza?
Mas não tem vergonha de fazer pelo celular, não tenha vergonha de fazer. Mas eu tô falando mais é para vocês treinarem, tá? Não se acomodarem, ok? Então 0,758 é a nossa resposta. Vamos apagar aqui para ir para o próximo exercício. Vamos lá, o uso tá amarela já. Então, bora lá, página 4. Então, mesma coisa, vamos analisar nossa escala fixa, número grande, ó. 0, ó, o 1 tá bem depois da nossa referência aqui, que é o 0 da escala móvel. Então, primeira escala aqui, 0, opa, polegada. Então, vamos aqui, escala fixa 1, 0, polegada. Beleza? Mais, curiosidade, tá? Que a gente tinha falado, esse 0 é o equivalente a 0,000. Beleza? É que nem aquele xingamento de nossa, seu zero à esquerda. Aí você chega e fala assim, aí você é um zero depois da vírgula, à direita depois da vírgula. Tá? É um método de você ofender o cara sem ele saber, ele vai ficar tipo, o quê? Aí você sabe que o zero à direita da vírgula não vale nada. Aí você fala seu zero à esquerda e você seu zero à direita depois da vírgula. Beleza? Equivalência, piadinha da parte. Vamos lá. Então, essa é a equivalência aqui, então 0,000 polegadas, mais outro fator. Então, vamos analisar esses números menores aqui. 1, 2, 3 está antes, ó. 4 está antes do zero, está antes do zero. Ó, o 5 passou do zero da escala móvel, então, qual que é o valor? 4, ou no caso, 0,4. Mesma coisa, eu coloquei os zeros aqui à direita só por referência. 0,4 polegada. Mais, então seria 0, né, aqui, para não ficar confuso, mais 0,4, mais. Agora vamos para o outro valor da escala fixa, nossa terceira medida, que serão as divisões. Ó, você já vem aqui direto que a primeira divisão está depois do zero da escala móvel, então a gente não vai nem contar a primeira, ou seja, escala fixa 3 é 0. Então esses dois aqui não vão existir, não é nem 25, nem chegou no 0,025, tá? Polegadas. Mas, e agora, analisamos a nossa escala móvel. Então vamos lá para a escala móvel. Agora vamos ver qual que está alinhado. Do 0 a gente já tinha avaliado que não estava alinhado, ó, o 1 não está, e vamos indo, ó, 2, 3. Vocês estão vendo que está começando a afastar as linhas aqui, né? Ela tá mais próxima aqui, está afastando, então é mais para o final. Vamos indo, ó, não está alinhado. Não está alinhado, opa, começou a aproximar, o 20 está próximo, 21 está mais próximo ainda, mas está um leve dente aqui, ó lá, o 22 aparentemente está alinhadinho, ó, esse daqui também já está com um leve dente. É 22 mesmo? Então, ó, 20, 21, 22 está alinhado, ou seja, o nosso valor da escala móvel é 0,022 polegadas. Ok? Então, o 22 da última vez era 8. É 0,008. O 22, ele começa a contar para a esquerda. Tá? Ele vem do último dígito. Lembrando que qual que é na escala que a gente trabalha, né? Vai até a terceira casa decimal. Ou seja, a terceira casa decimal. Então, a gente não pode colocar o 22 como sendo 2 aqui e mais 1. Esse daqui é o nosso limite, ter 3 casas após a vírgula. Então, o 22, olha lá, ele não pode vir daqui para trás, ele tem que ser daqui para cá. Beleza? Então, sempre pega isso. Então, ó, tenho 3 casas, opa, beleza. Eu já vi muito aluno meu que ele começa a colocar, só um exemplo, tá? Antes, qual era o nosso número antes, tá? Era 0,008. Ok? Quando deu 22, o que ele fazia? Ele apagava aqui e colocava 22. Não pode, gente, está extremamente errado. O paquímetro nem tem essa precisão. Então você analisa, tá na dúvida um pouco? Analisa. Da vírgula você tem que ter, ó, 1, 2, 3, opa, ó. Tô com 4, eu não posso ter 4. Então você escreveu errado, beleza? Então o que você faz? Se é 22,
Aí você vai ver, opa, 1, 2, 3, então é 22. Então, ó, eu vou ter que pagar aqui, aí vai ser 22. Mesma coisa, se fosse 23, aí você vem 23. Acho que não dá pra ver direito, mas entendeu? Você sempre tem que focar que são 3 casas decimais, ou seja, 3 casas após a vírgula. Então, evitem isso, preste atenção, porque eu já vi aluno meu errando, tá? É uma coisinha besta, mas que muda completamente o seu significado. Então, 0,022 aqui, obviamente, vai ser 0,022. Aqui não tem o que mudar. Ok? E aí, vamos para as nossas contas. Se você quiser fazer de cabeça, quiser fazer rápido, ó, 0,04. Aqui tá fácil, ó, o 4 vai entrar aqui, então a resposta é 0,422 polegadas. Ok? Vitor, tô com dificuldade. Vamos fazer a conta, sem problema nenhum. Então deixa eu apagar aqui, ó. Então, ó, guarda a resposta aqui, hein? Ó. Vou colocar aqui. Vou colocar em rosa de novo aqui. Então, ó. A gente somou aqui, deu... Ó. 0. Vou pegar aqui, dá 0,422 polegadas. Ok? Essa aqui é a nossa resposta. Vamos fazer continha? Vamos! Isso aí! Então vamos lá. Primeira linha, 0,000. Mais. Segunda, 0,400. Beleza? Terceira, 0,000. E a última, 0,022. Ok? Agora somar 0 com 0 com 0 com 2. Quanto que dá? 2, isso aí. Vamos lá, 0 com 0 com 0 com 2. 2, 0 com 4 com 0 com 0. 4. E 0 com 0 com 0 com 0. 0. Beleza? 0,422, 0,422. Então, ó. Certinho. Fechou? Entendido? Tranquilo? Dá aquela hidratada aqui. Beleza, então. Vamos mais um? Bem na minha cara, pô. Então, vamos lá. Página 5. Então, mesma coisa. Nosso zero da escala móvel é a nossa referência. Aqui, ó, escala móvel, nosso zero. Então, ó, 0. Ó, o 1 tá antes do 0? Tá. O 2 tá depois, então a gente não conta com 2. Então, primeiro valor da escala móvel, 1. Então, vamos lá. Escala móvel não, desculpa, da escala fixa. Então, primeiro valor da escala fixa, 1 polegada. Mais. Agora vamos para o segundo valor da escala fixa que a gente analisa. Ó. 1 está antes? Tá. 2 está antes? Tá. O 3 passou. Então a gente vai contar o 2. Ou seja, 0,2 polegadas. Mais. Agora a nossa terceira parte da escala fixa. São esses menores aqui, só que ó, repara que ó, eles estão depois do 0. Se está depois, a gente não conta. Então, o terceiro valor da escala fixa é 0. Beleza? Mais, e agora analisar a nossa escala móvel. Vamos lá, começando do 0 aqui, a gente já tinha visto que ele não está alinhado. Ó, o 1 está alinhado? Não. Então, ó, está se aproximando, ó, está se aproximando. Opa, ó. Esse está alinhado? Está quase, ó, você vê que tem um leve dente. Ó, o 10 aparentemente está alinhado, ó, o 11 está um tiquinho para trás também, ó, tem um leve dente. Então, o certo aqui é 10. Beleza? Então, nossa escala móvel é 0,010. Ok? Polegada.
Então, se a gente realizar a soma aqui, então 1,2, aqui ó, 0 com 10, no caso vai ser 10 polegadas. Beleza? Então essa é a nossa resposta. Vitor, eu quero fazer a conta, tô com dúvida, então vamos lá. Vai ser 1,000 mais esse daqui, ó, então 1 tá aqui, beleza? Mais esse daqui, 0,200. Esse daqui, 0,000. E por fim, 0,010. Se realizar a soma, o gizinho está no final, 0 com 0 com 0 com 0, 0. 0 com 0 com 0 com 1. 0 com 2 com 0 com 0, 2. E aí, 1 com 0 com 0 com 0, então ó, deu as três casas, por isso que eu coloquei a vírgula, tá? Então 1 com 0 com 0 com 0, 1. 1,210, ó, 1,210 polegada. Beleza? E é isso aí. Vamos mais um aqui? Então vamos lá. Página 6. Deixa eu só apagar aqui a lousa. Então, vamos lá. Então, mesma coisa. Qual que é o nosso primeiro valor da escala fixa? Opa. Limpando o teclado aqui. Primeiro valor da escala fixa. 0, olha lá, o 1 passou do 0 da escala móvel. Então, o nosso primeiro valor da escala fixa é 0. Sim, 0. Escala fixa 1, 0 polegada. Mais, qual que é o segundo valor da escala fixa? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó, 6. Aí, ó, o 7 passou, então o 6, a nossa referência, está antes do 0. Então, nosso segundo valor da escala fixa é 0,6 polegadas. Mais, terceiro valor da escala fixa. Então vamos lá, 0,025, aqui ó, será que esse está alinhado? Ó, parece estar alinhado. Nesses casos, se estiverem na dúvida, tem uma sacadinha, tá? Então vamos lá, parece estar bem alinhado, certo? Então ó, é o 0,025, é o primeiro de 25? Não. É o segundo? Aparentemente sim, inclusive parece que ele está alinhado. Então, ele é o que está aparentemente igual ou antes do zero. O que a gente faz? Vamos colocar ele, tá? 0,050, porque é o segundo, certo? Se fosse o primeiro, é 25. Se fosse o terceiro, é 75, tá? Polegada. Mais. Agora, vamos analisar a nossa escala móvel. Então, vamos lá. Ó, aqui parece que não está alinhado, certo? Ó, vocês veem que o zero realmente parece estar alinhado. Para tirar dúvida, a gente vai olhando, ó, tá afastando, então vamos lá pro final. Vai afastar, começa a aproximar, ó. O 24, vocês veem que ele está com um leve dente, tá? E o 25 está alinhado. O que é? Então, vamos lá. Por que eu estou falando isso? O 25 está alinhado? Ah, eu vou colocar 25? Não, tá? Não é 25. Sempre, eu já falei isso e volto a repetir, sempre que o zero estiver alinhado, o 25, ou seja, qualquer caso no paquímetro, quando o zero está alinhado, o último número da escala móvel também vai estar alinhado. Então, quando você vê o último número alinhado, pensa, se o último está alinhado, é porque o meu zero está alinhado, tá? E aí você vem aqui e sabe, então de fato, nesse caso é 50. Se você está lendo 25, o que seria? Você contando o 25 aqui
Indo para a escala móvel, você, opa, mais 25, que não é assim, tá? Por isso que é o 50, que seria o primeiro 25, como chegou no último, que seria o zero alinhado, tá? Tá estranho, ignora essa última explicação, tá? Tem gente que fica estranhando essa explicação, mas qual que é a ideia? O zero tá alinhado, o último número tá alinhado. Se você vê o número do último alinhado, você já volta direto pro zero, tá? Usa isso na sua cabeça. Você reparou que o último número está alinhado, seja na escala de polegadas, seja na escala de milímetro, você viu que está alinhado, deixa eu olhar novamente o zero. Porque se ele está alinhado, quer dizer que o zero está alinhado e você pode ter passado direto. Porque existem alguns casos, tipo, normalmente, eu também faço isso muitas vezes, que você posiciona o paquímetro e você já pula direto para a escala móvel procurando qual número que está alinhado. E muitas vezes você passa o olho pelo zero sem perceber. E aí você repara que o último número está alinhado. E aí que fica essa dica. Quando você vê o último número alinhado, saiba que é porque o zero está alinhado e é o zero que você vai ler como alinhamento. E aí você vem aqui e coloca então 0,000. Tá? Fiz muito grande. Apareceu na filmagem? Apareceu. Vocês conseguem ver aí. Beleza. Tá bom? Então tenham isso em mente. Se por acaso, por que eu falei para analisar a escala móvel ainda? Às vezes você teve a impressão que o 0,50 estava alinhado. Quando você fosse na sua escala móvel, você começasse a olhar ela, você ia ver que na verdade, exemplo, o 24 está alinhado. Não é nem o 25, tá? Se fosse o 25, a gente volta para a ideia que eu falei anteriormente, que é o zero que está alinhado, e aí de fato comprova que é o 0,050 que a gente falou. Se você fosse olhar que o 24 está alinhado, você, caraca, então na verdade não é 0,050. Aí seria aqui 0,025, que seria do valor anterior, e o último seria mais 0,024. Tá bom? E aí quando você fosse fazer a soma, aqui seria 0,049. Tá? Eu estou falando só dessa parcela aqui, beleza? Então por isso que eu falei, você olhou e você, caraca, então o 50 está alinhado. Não olha simplesmente pela escala fixa. Vai dar uma olhadinha ali na escala móvel por garantia, tá? Que às vezes é aquele centésimo de milímetro que você vai olhar, de milímetro no caso, centésimo de polegada, que você vai olhar, caraca, na verdade o 24 está alinhado. E aí você verifica de novo, aí, às vezes é uma leve paralaxe que você olhou levemente de lado e você achou que tivesse alinhado e não está. Então a medida real seria 49 e você colocaria 50. Por isso que você olhou nesse nosso caso aqui, ó. Eu acho que o 50 está alinhado com o zero. Está mesmo alinhado? Vai verificar no outro. Tá? Aí você vai olhar, às vezes está no 23, 24. Mesma coisa na escala de milímetro. Às vezes você vai verificar se, opa, está alinhado. Mas